Agora chegou a vez de a gente conversar um pouquinho sobre corrente elétrica. Lembrando que também envolve cálculo. Física envolve o conceito que você precisa entender, principalmente trazendo para o seu cotidiano. Envolve também cálculo, envolve também aquelas letras correspondentes ao sistema internacional de unidades, sistema SI, tá? O que seria uma corrente elétrica? Movimento ordenado de cargas elétricas. Mas o que seria este movimento ordenado de cargas elétricas? Vou te dar um exemplo. Do que vem a palavra elétricas? Eletricidade, movimento de elétrons. Elétrons, eletricidade. Então, por exemplo, eu tenho uma televisão desligada. Se a televisão está desligada, significa que os elétrons estão amplamente desordenados, cada um para um lado. Quando eu ligo a televisão, os elétrons se ordenam. E quando eles se ordenam, eu tenho o que eu chamo de corrente elétrica. Então, o que seria corrente elétrica? Movimento ordenado de cargas elétricas. E aqui eu tenho os bons condutores de eletricidade, o que faz com que o elétron ele tenha esse movimento ordenado. Quem que são os bons condutores de eletricidade? Principalmente os metais. Então, por isso é que, quando se trata de eletricidade, eu tenho principalmente como principal condutor os metais, os fios metálicos, por exemplo, os fios de cobre, por exemplo. E eu tenho os materiais isolantes. O que significa os materiais isolantes? Significa que os elétrons estão totalmente desordenados naqueles locais. Tá? Por que elétrons naqueles locais? Porque tudo é composto por átomo. E o átomo não tem prótons, nêutrons e elétrons. Então significa que nos isolantes os elétrons estão amplamente desordenados. Vou dar um exemplo que nós já conversamos em aula. Aquele tapete do seu banheiro, para você tomar banho, ele serve para quê? Não é para você não escorregar. Ele serve principalmente para, caso tenha um problema de choque, o que vai acontecer? Você está protegido por aquela borracha. Né? Alguns cientistas falam que a gente não deve tomar banho sem aquele tapete ou sem um chinelo. Por quê? Porque questão de proteção, a borracha, por ser um péssimo condutor de eletricidade, você é protegido em caso de uma descarga elétrica. Então, o que é? Movimento ordenado de cargas elétricas é a definição de corrente elétrica. Quais são os efeitos da corrente elétrica no meu cotidiano? Quais os efeitos da corrente elétrica no meu dia a dia? Quais que são? Eu tenho alguns efeitos. Efeito térmico ou Joule, aquecimento. Ou seja, através da corrente elétrica, eu consigo aquecer alguma coisa. Que alguma coisa? O chuveiro. O chuveiro nada mais é do que um efeito da corrente elétrica. O ferro, eu vou passar minha roupa, né? Só mamãe vai passar roupa. Lembrei da mamãe de Celso Guilherme, não sei porquê, porque eu conheço. A mamãe de Celso Guilherme vai passar roupa. Não. Aí o Celso vira pra ela e fala assim, não, mãe, eu não vai colocar na tomada. A senhora vai passar roupa sem colocar o fio, o ferro na tomada. Ela vai conseguir passar essa roupa? Não. Porque ela só vai conseguir passar essa roupa se tiver aquecimento. Então, o efeito térmico ou Joule está relacionado ao aquecimento. Eu tenho um efeito luminoso, luz, luminosidade. É um outro tipo de efeito da corrente elétrica. Você tem o seu apagador, você vai lá e tuf, 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 tuf. Esse tuf, tuf faz com que emita luz. E acabou a luz. O certo é falar acabou a luz? Não. O certo é falar acabou a energia elétrica ou alguma coisa do tipo, ou acabou a corrente elétrica, né? Está relacionado à luminosidade. É um outro efeito, a gente chama de efeito luminoso. A corrente elétrica, o movimento ordenado dos elétrons, tendo essa luminosidade. E eu tenho o efeito magnético. Estou trazendo os 3 efeitos principais da nossa apostila. Eu tenho o eletroímã. O que seria esse eletroímã? As fechaduras magnéticas. Ou seja, através da corrente elétrica, o que acontece? Eu tenho as fechaduras magnéticas
Por quê? Porque ela está ligada diretamente a uma corrente elétrica. Se eu corto a corrente elétrica nos três, eu não tenho aquecimento, eu não tenho luminosidade e eu não a fechadura magnética não vai nem abrir nem fechar para você entrar ou sair ou coisas do tipo, tá? Então, basicamente, sobre corrente elétrica é isso. E agora vamos aos cálculos. Então, como eu combinei com vocês, agora é hora dos cálculos. Temos o conceito físico, temos o nosso cotidiano e temos o cálculo. Qual que é o cálculo da corrente elétrica? I é igual a Q dividido por T. Olha aqui o Q voltando de novo. Q significa quantidade. T, tempo e intensidade. O que significa isso na prática? A intensidade, a força da corrente elétrica, a quantidade da corrente elétrica, a quantidade de carga da corrente elétrica e o tempo gasto. O que eu tenho que entender? No Sistema Internacional de Unidade, toda vez que eu pedir o I, que é a intensidade, a resposta vai ser em amperes. Toda vez que eu pedir o I, que é a intensidade, a resposta vai ter que ser em amperes. Se eu pedir Q, olha lá, já estudamos. Se eu pedir Q, que é a quantidade, a resposta tem que ser em coulomb. E se eu pedir T, que é tempo, a resposta tem que ter em segundos. O que eu tenho que entender aqui? 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo, né? Uma intensidade em 1 hora. 1 hora seria quantos segundos? Eu posso falar em 2 minutos. Seriam quantos segundos? 2 minutos seria 120 segundos. Então, não posso esquecer sobre isso. Vamos fazer um probleminha? Aqui uma atividade da Fundação Getúlio Vargas. Uma seção transversal de um fio é atravessada por um fluxo contínuo de carga igual a 6C. Então, a minha quantidade é igual a 6C por minuto. Então, aqui colocou 1 minuto, mas a minha resposta tem que ser em segundos. 1 minuto é igual a 60 segundos. O que equivale a uma corrente elétrica em amperes de... Se está pedindo em amperes, eles estão me cobrando a intensidade. A partir do momento que eu tiro os meus dados, eu faço o meu probleminha. Então, olha, eu faço o meu cálculo. I é igual a Q dividido por T. I é igual... Qual o valor de Q que eu tenho? Não é 6? Qual é o valor de 60? Qual é o valor que eu tenho aqui do meu tempo? Que eu esqueci até de colocar aqui. Isso aqui significa tempo. Qual que é o valor que eu tenho do meu tempo? Não é 60. Então aqui eu já tenho a resposta. 6 dividido por 60. Qual que é a resposta que eu tenho? I, que é a minha intensidade, é igual a 0,1. Professor, tá certo? Não. 0,1 o quê? A intensidade, ela tem que estar no valor do Sistema Internacional de Unidade. Sistema Internacional quer dizer a letra que acompanha aquele número. Então, se eu pedir quantidade, eu daria a resposta em coulomb. Ó, olha aqui. Não está a resposta, não está em coulomb. Se eu pedir o tempo, só que aqui deu minuto, é a pegadinha dos vestibulares. Eu tenho que transformar em segundos. Ó, ao S aqui acompanhando, ao C acompanhando. Então, intensidade vai ter o A acompanhando. E intensidade é igual a Q, que é a quantidade, dividido por tempo, tempo sempre em segundos. Então, basicamente, corrente elétrica, cálculo, é isso aí.